Kelly, tudo bem? Tudo bem. Vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Eduarda Saski. Hoje eu sou gestora na área de processos e qualidade. Trabalho hoje na área de civil. Fui um período também auditora interna, auditora líder. Trabalhei bem voltada na qualidade, só que uma outra área, na área de alimentos. E na área de processo, eu comecei a atuar lá em alimentos, passei um pouquinho na área hospitalar e hoje continuo na civil, tá? Só para a gente se apresentar. E você? Eu sou consultora de inovação em processos e sócia na iProcess, que é uma consultoria brasileira, que combina as disciplinas de gestão de projetos, de gestão de processos, mas também de tecnologia, de soluções com tecnologia. Esse ano eu estou completando 21 anos trabalhando na área de BPM, que me apaixonei. E, claro, a gente prefere não ficar contando os anos, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma lembrança boa pensar assim, que minha formação, apesar dela ser em ciência da computação, tive a oportunidade de passar por todas as atividades relacionadas ao ciclo de vida de processos, então o mapeamento, a descoberta, o mapeamento, a análise, o redesenho, até a transformação de processos, sendo que eu sou especialista daí na aplicação de tecnologias como BPMS e RPA. Bacana. Eu tenho uma pós-graduação em novas tecnologias, transformação digital e agilidade. Hoje eu faço também pesquisa acadêmica na área de inteligência artificial para processos, no Instituto de Informática da URGS, para o meu mestrado, e eu sou uma CBPP desde 2012, fui gestora regional no Rio Grande do Sul e hoje faço parte do board do comitê gestor aí da BPMP no Brasil. Que bacana. E me conta um pouquinho, como que foi o seu primeiro contato com essa área de BPM? Eu me lembro como se fosse ontem, deu para ver que sou gaúcha, né, guria? Eu me lembro como se fosse ontem da minha entrevista para trabalhar na iProcess, porque eu trabalho todo esse tempo na iProcess, né? A pessoa que me contratou, antes de me contratar, ela foi explicar o que a empresa fazia, uma coisa difícil de uma pessoa, né, que normalmente entender. E ela me mostrou um workflow, um processo automatizado, e ela me mostrou aquele processo funcionando. E naquele momento eu tive uma epifania, assim, eu disse, meu Deus, é com isso que eu quero trabalhar, eu quero poder criar essas soluções que conectam as pessoas e permitem que elas trabalhem de uma forma mais orquestrada, mais coordenada, e a partir dali, aí foi ladeira, né? Foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Eu me lembro da sensação até hoje, 21 anos, né? Me lembro da sensação até hoje de como foi ver um processo automatizado pela primeira vez e pensar em todas as possibilidades das transformações que eu poderia fazer para ajudar as pessoas a trabalharem melhor, né, através dos processos de negócio mesmo. Que bacana, interessante. E mais uma perguntinha. Por que você escolheu trabalhar com BPM? O que te levou a fazer essa escolha? Então, na verdade, eu fui chamada para um estágio. Eu não tinha ideia, né? Eu estava terminando a minha formação em computação, estava procurando estágio, abri uma oportunidade de estágio, uma empresa de tecnologia para desenvolvimento, tinha lá uns conhecimentos, eu disse, vamos lá. E aí, naquele momento, conhecendo o que a Process fazia, eu disse, legal, é isso aí mesmo. Que bacana. E você já me contou que tem 21 anos que você trabalha nessa mesma área, né? E você, na verdade, já começou sendo líder, ou como que você começou? Como que foi a sua trajetória até chegar nesse cargo de liderança? 21 anos de carreira e 21 anos na iProcess. Eu entrei como estagiária, eu fui selecionada no dia 1º de abril, eu lembro da ligação da gestora me dizendo, olha, vem aqui na segunda-feira. Eu disse, espera aí, mas segunda-feira, dia 1º de abril, tu não tá brincando comigo, né? E foi quando eu comecei, então, como estagiária. De estagiária, eu passei 2 períodos de estágio, 1 período e meio, na verdade, de estágio, aí terminei a minha graduação nesse meio tempo, então aí fui contratada, fui como programadora, depois me tornei programalista, né, ou seja, programadora que já analisava algumas soluções mais simples de processos, então já desenhava alguns fluxos, definia como é que ele ia ser implementado para daí desenvolver a solução, e aí, dali, eu quase fui para a gestão de projetos.
né? Já estava de programalista, fui para analista, comecei a analisar mesmo os processos para serem automatizados. Naquela época, o meu foco ainda era muito mais na parte técnica. Daí eu pensava, o próximo passo depois de analista é eu me tornar uma gerente de projetos, porque as pessoas que vieram na minha frente seguiram essa carreira. E eu cheguei a estudar para isso. E eu pensei, não, mas eu não quero ficar gerenciando o cronograma, ficar gerenciando o escopo. Não, eu quero pegar um processo cheio de problema e otimizar ele. Eu quero criar soluções para as pessoas poderem trabalhar de forma melhor, reduzir o tempo que elas perdem, reduzir os custos que a empresa tem com desperdício, né? Tentar realmente fazer com que esses processos sejam melhores. E aí eu acabei focando em realmente me especializar nessa área, né? E aí, com o tempo, eu tive várias oportunidades de buscar outras alternativas, mas acabei persistindo realmente em ficar ali na iProcess. E o legal da consultoria é que você acaba tendo que vivenciar experiências organizacionais muito diferentes, né? Para você poder trabalhar com processo, você tem que entender como é que a empresa faz o trabalho. Então, você tem que entender como é que é o negócio da empresa. E aí, então, tem uma coisa muito legal de você conhecer, tá sempre experimentando realidades, culturas organizacionais, níveis de maturidade diferentes, e tudo isso foi colaborando para que hoje, né, eu esteja atuando como uma consultora sênior, liderando a equipe de analistas da iProcess em diversos tipos de atividades de análise e modelagem de processos para apoiar na formalização do conhecimento, né, de uma forma mais estruturada para a organização, projetos em que a gente vai orquestrar o processo utilizando o BPMS, processos onde a gente vai buscar atividades que podem ser substituídas por robotização. E aí, o meu trabalho justamente é ir apoiando a nossa equipe e encontrando as melhores formas de fazer esse trabalho para a gente entregar boas soluções para os nossos clientes. Bacana. A vida de consultoria é bem intensa, né? E assim, às vezes a gente tem a oportunidade de realmente se dedicar por algum tempo, né, a atender um cliente que tem lá as suas características específicas, outras vezes você acaba tendo que se dedicar a compartilhar um pouco do seu tempo, então faz parte dessa jornada. Mas é muito legal, especialmente a consultoria de processo, porque como eu falei, né, para você trabalhar com um processo, você precisa entender como é feito o trabalho. Então, você descobre peculiaridades sobre como que as coisas acontecem dentro das empresas que você nem imaginava. Um dos primeiros processos que eu fui trabalhar mais como uma consultora principal ali no projeto era para uma consultoria de uma fábrica de sapatos. E eu fiquei impressionada, porque tinha, por exemplo, uma pessoa cujo papel dela e o motivo pelo qual ela tinha sido contratada era porque ela tinha os 2 pés tamanho 35 perfeitos, quer dizer, não é um maior que o outro, né? E por quê? Porque ela era responsável por experimentar os protótipos do calçado para ver se ficaram, né, confortáveis. Então, ela precisava calçar os 2 pés e com isso tinha essa característica. Né? Tinha uma outra pessoa nesse mesmo processo que recebia um bloco de madeira e ele tinha que esculpir, acho que hoje já é mais moderno, estou falando, né, de alguns anos atrás. Ele tinha que esculpir a estrutura da sola e do salto do calçado, porque o protótipo era todo montado em cima dele, e ele tinha milímetros, assim, milésimos de milímetro que ele poderia errar no tamanho, ou ele tinha que fazer o trabalho todo de novo. E são coisas que quando você coloca um sapato no pé, você não aprecia, a menos que você tenha vivenciado isso, né, conhecido de perto esses processos. Então, cada processo que a gente explora traz conhecimentos novos sobre como o mundo funciona, e isso eu acho apaixonante. Que bacana, interessante. E voltando uma pergunta um pouco diferente. Eu te fiz a pergunta como que é a sua liderança hoje. O que você daria de conselho para quem quer chegar nesse cargo de liderança? O que é preciso ter para chegar nesse cargo de liderança? Eu acho que para você liderar em qualquer área, você tem que primeiro ser apaixonado por aquilo que você faz, sabe? Porque aí ele te imbui de um senso de missão. É isso que eu sinto, sabe? Quando eu estou trabalhando com a minha equipe e vou apoiar a minha equipe para que elas possam entregar os melhores resultados, né? É pensar qual é o nosso objetivo, qual é a nossa missão, como a gente pode transformar melhor esses processos, quais são as ferramentas que a gente vai utilizar para isso, como eu posso orientar e ajudar a minha equipe a organizar e poder realizar esse trabalho, né? Então, isso que é o bacana. Então, eu acho que, em primeiro lugar, você tem que realmente estar
sentir esse negócio, assim, sabe? Uma coisa Aham. especial pela área em que você atua. E aí, claro, né, procurar se especializar e entender, aliás, não se especializar demais, mas o suficiente para entender tudo que te cerca no teu ambiente do qual você vai atuar, liderando, né, um grupo de pessoas, uma equipe, e saber utilizar bem os talentos delas. Então, entender aonde é melhor você trazer a sua experiência e demonstrar, mostrar o caminho que tem que ser seguido, e aonde é melhor você consultar e verificar como que as pessoas podem ajudar a construir junto isso. E é isso que a gente tem, dessa forma que a gente tem procurado trabalhar. Pelo menos no meu time tem sido assim. Espero que sejam, né, interessantes, lições interessantes para quem vier a seguir esse caminho. Bacana. E como que você vê a imagem feminina inserida nesse mercado de BPM? Sabe que esse é um tema de interesse enorme para mim. Eu acho que eu comentei com as meninas, talvez quando o vídeo vier a ser publicado, né, o evento já tenha acontecido. Mas Ah, eu sou a instigadora, né, idealizadora de um evento que está chegando na terceira edição, agora nesse ano de 2023, que é a Semana das Mulheres na Inovação, conectada com essa questão da pergunta que você me trouxe, como é que eu vejo, né, a presença das mulheres. E a verdade é que eu vejo muitas mulheres atuando no mercado de BPM, vejo muitas profissionais muito talentosas, com frequência, né, nos clientes onde eu atuo, nas redes na qual eu me envolvo, tem sempre profissionais muito boas, mulheres, né, que se dedicam a isso. Eu acho que a gente tem um olhar diferente que complementa, né, qualquer time que venha a atuar na parte de processos. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que faltava referências, uhum. né? Eu fui fazer, por exemplo, o meu curso de pós-graduação, 26 disciplinas. Das 26 disciplinas falando sobre novas tecnologias, agilidade, transformação digital, uma disciplina era apresentada por uma professora mulher. Uma e meia, porque tinha uma outra disciplina que era compartilhada entre uma mulher e homem. E eu pensei, mas onde estão essas mulheres? Né? A gente precisa promover elas. E aí, talvez, o que estivesse realmente dando falta nesse caminho é falta de referências, né? Você vê um evento de BPM internacional, você vê um evento de tecnologia internacional, daí você vai ver quem são os palestrantes e você vê uma lista enorme de muitos homens. De vez Uhum. em quando, com sorte, você vê mulher, mas me incomoda muito quando eu vejo uma programação de um evento onde todos os apresentadores são homens. E aí a Semana das Mulheres na Inovação, ela tem justamente esse caráter de puxa, temos aqui um grupo de mulheres muito talentosas, experientes, que podem levar e compartilhar esse conhecimento, essa experiência com a comunidade. Vamos impulsionar elas, né, para que elas se tornem referências. E aí, pelo terceiro ano, a gente está realizando, então, esse evento que cada dia é apresentado, né, um tema diferente relacionado à automação, a processos, mineração, inteligência artificial, conectando, né, todos esses aspectos inovadores ligados a processos, a Aham. BPM, e que justamente a gente vai ter sempre mediadoras mulheres e convidadas mulheres discutindo o tema, e numa grade formada só por mulheres, por uma equipe de mulheres que está organizando e realizando todo esse evento. Então, eu sinto um orgulho muito especial de estar conseguindo realizar isso, assim Muito como eu bacana. acho uma iniciativa incrível essa da DECA também de fazer, né, do BPM Girls, esses eventos sobre liderança. Então, acho que é muito importante a gente promover isso, porque existem mulheres, mas elas precisam de referências. E quando a gente possibilita isso, com certeza a gente está inspirando elas a seguir com mais certeza nessa carreira. São iniciativas muito bacanas mesmo, até para demonstrar o poder feminino, né? E Exatamente. despertar, né, o potencial adormecido que às vezes está ali justamente por falta de referência. Então, assim, muito bacana, são iniciativas, assim, sensacionais. E o que que você acha que falta para ampliar essas iniciativas, essas referências? O que que você acha que poderia ser feito diferente? De que outra forma que a gente pode instigar, né, esse público feminino a Eu literalmente acho que despertar esse potencial? então, eu acho que quando a gente começa a se conectar nesse mundo, a gente começa a ver que existem várias iniciativas, existem
diversas iniciativas de mulheres programadoras, de mulheres na inteligência artificial, de mulheres com BPM, de líderes de TI, de gerentes, de CIOs, né? Tive o prazer de, durante esses eventos, conhecer e me conectar com outras mulheres que estão realmente fazendo essas campanhas de liderança também. A grande questão é a gente conseguir alcançar as outras mulheres que precisam dessas referências, né? Então, cada vez que alguém, uma mulher, assiste um evento como essa conversa que a gente está tendo, né, e se sente inspirada para isso, e compartilha com outras mulheres, eu acho que é assim que a gente vai construindo essa teia. E, sobretudo, da gente se apoiar. Temos que nos apoiar para crescermos juntas, para avançarmos juntas. Então, sempre que puder compartilhar sua experiência, né, com outras profissionais mulheres, eu acho que é uma forma de você fazer com que isso continue se desenvolvendo. Muito bacana. Isso. E quem te inspira profissionalmente? Eu tenho uma inspiração muito grande pela Ione Coco, né, a presidente do MCIO, das mulheres CIOs. Quando eu conheci a história dela, me impressionou demais. A Gisela, que foi quem me contratou, quem fez a minha seleção, ela não está mais junto com a gente, ela acabou mudando de carreira, e eu acho muito legal que ela tenha experimentado outros tipos também de atividades até se encontrar. Ela permitiu que eu me encontrasse, e eu acho muito legal isso. Me inspiro muito também nos meus sócios, nós somos 3 sócios hoje, que nos complementamos muito em termos de habilidades e de caráter, acho que funciona muito bem, e eu tenho um orgulho muito grande de trabalhar com eles e de aprender sempre muito com eles, né, com o Eduardo Brito e com o Diego, né, não são mulheres, mas são pessoas que me inspiram também. Então, eu acho que essa multidisciplinaridade e essa multiplicidade de visões, elas juntas, né, se somam aí. Sem contar tantas outras mulheres que eu tive a oportunidade de conhecer e conversar sobre a disciplina de BPM, né, que algumas já foram convidadas aqui, outras acho que também são boas referências. Muito bacana. E me conta mais um pouquinho. No início da nossa entrevista, você me comentou que está fazendo um mestrado, está desenvolvendo essa pesquisa na área de BPM. Como que você vê a participação também das mulheres nessa área? É muito interessante essa tua pergunta, porque eu estou fazendo meu mestrado com uma orientadora mulher também. E é uma dinâmica muito interessante estar trabalhando na pesquisa com ela. Eu estou trabalhando num grupo de pesquisa que é de BPM, dentro, né, da informática da Universidade do Rio Grande do Sul, e na minha área o foco está sendo em robotização e inteligência artificial, mas eu trabalhei bastante com uma outra colega do grupo de pesquisa que fez um estudo justamente sobre a contribuição científica das mulheres na área de BPM, né? A gente está preparando aí um trabalho para ser publicado juntas, e ela fez uma busca de artigos na área de BPM publicados com mulheres, e geralmente com o último autor, que geralmente é o orientador do trabalho, né, também mulher. E a gente identificou um cenário muito parecido com a realidade corporativa, cerca de 30% das publicações sendo feitas por mulheres. Então, esse estudo, ele não traz respostas, mas ele nos abre também para essa visão de que existe um gap, existe esse problema, e que ele, agora que temos a consciência de que ele existe, a gente tem que buscar formas de melhorar e de resolver ele, né? Então, definir algumas políticas para incentivar também cada vez mais mulheres a não só atuar na carreira de mercado, né, na carreira corporativa, mas também, por que não, investir na parte de pesquisa, onde tem muito campo, muita coisa para se estudar, mesmo na disciplina de BPM. Bacana, muito interessante e ótima dica. E aproveitando que a gente está falando um pouquinho de estudos, entrando nessa parte, para quem está trabalhando nessa área, o que você indica estar estudando, estar pesquisando, lendo, realmente complementando aí esse universo, trazendo de conhecimento para agregar na carreira? Legal. Acho que um profissional de processos é importante que ele conheça bem as bases. Então, eu sempre recomendo como literatura o livro do BPM, Fundamentals of BPM, que, embora ele seja em inglês, é uma literatura excelente, que dá um bom entendimento sobre o que é a disciplina de BPM, o que são as atividades envolvidas, como que elas podem ser realizadas para trazer melhores resultados.
Acho que é importante dominar a notação BPMN, né? Considerando que hoje ela é uma linguagem de fato para quem pratica processos, então é importante você saber escrever bons diagramas e escrever bem. Isso é quase como você saber ler e escrever bem português, né? Um bom diagrama que seja claro, fácil de ler, sempre é agradável e apoia todo o processo de entendimento e de transformação dos processos, né? E conhecer sobre novas técnicas que estão surgindo. A gente tem que entender que a gente está vivendo num momento de uma transformação, que a gente já está vivendo numa era digital, onde tudo está muito conectado, né? Onde a gente tem um enorme volume de informações à nossa disposição e a gente tem que saber utilizar. Então, conhecer, mesmo que não tenha grande domínio, mas conhecer as ferramentas que existem hoje disponíveis para você fazer um estudo de processos, ferramentas que te apoiem na análise, ferramentas que te apoiem com mineração de processos, né, utilizando ciência de dados, conhecer as ferramentas de automação e de controle, de analytics, né, com BI, com monitoramento, que te ajudem a apoiar o negócio, a gerenciar melhor e controlar o processo. Eu acho que é muito importante de você, mesmo que não seja especialista em um ou outro assunto, conhecer bastante, para poder saber quando aplicar, quando chegar o momento de aplicar alguma técnica, algum conhecimento desses, né, você já ter uma boa fundamentação. Bacana. E tem um ponto de partida? Você indicaria um caminho mais fácil ou por onde começar? Geralmente, as pessoas que eu vejo que vêm para a área de processos, ou elas vieram de uma formação como engenharia de produção, que está muito conectada com processos, né, e aí acaba saindo só do processo de produção e indo para a visão de processos. Então, se a pessoa está pensando em começar por uma formação acadêmica, esse pode ser um bom caminho, né? Claro que existe uma interdisciplinaridade, eu vim da ciência da computação, tem gente que vem de gestão de pessoas, né? Mas essa costuma ser uma formação interessante. Há alguns cursos que vão te complementando no conhecimento necessário à medida que você vai vendo a necessidade de aplicar de acordo com o foco que você for atuar, né? Sobre análise ou sobre implantação, certo? E eu acho que também eu recomendaria sempre estar conectado com a comunidade para trocar experiências. Eu, até hoje, aprendo muito no dia a dia, conversando com outras pessoas e vendo qual é a experiência que elas têm e buscando aplicar isso, ver o que eu posso utilizar desses novos conhecimentos, dessas experiências também para melhorar, né, a forma como eu realizo minhas atividades. Bacana. E você tem alguma dica de conteúdo para as nossas BPM Girls? Algum Ou eu livro, tenho a dica filme? número 1 no meu ponto de vista, que é o blog da iProcess, né? A gente tem o blog já vai fazer 11 anos agora, né? Ele foi criado em 2012. Tem muito conteúdo lá sobre tudo que está ligado à parte de gerenciamento por processos, e a gente está sempre incluindo novos conteúdos junto com o nosso podcast, certo? A parte de formação da iProcess Education, que é os cursos que eu coordeno ou ministro também, sempre trazem conteúdos muito legais, né? Então também fica essa dica, e acompanhar os eventos da BPMP, que eu acho também são super legais, né? Com mais conteúdo aí, para você sempre estar se atualizando. Bacana. Kelly, eu queria te agradecer pelo nosso momento, pela nossa troca de experiência, acho que foi muito enriquecedor. Estou, assim, chocada com as suas experiências, com a sua realmente vida profissional, assim, sensacional. Realmente é inspirador para muitas mulheres e quero muito que elas possam absorver, assim, extremo conteúdo da nossa entrevista. Então, realmente, só tenho a agradecer esse momento de compartilhar essa troca de conhecimentos. Eu que agradeço o convite e já deixo meus contatos à disposição. Me procurem no LinkedIn, me procurem pelo blog da iProcess. Estou sempre à disposição, adoro trocar ideias, querendo conversar um pouquinho sobre qualquer uma das minhas experiências que possa ajudar vocês na carreira de vocês. Fala comigo, estou à disposição. Bacana, Kelly. Muito Muito obrigada. Obrigada pelo convite, pessoal. Eu também agradeço pela sua participação, agradeço o convite por ter essa oportunidade. Aí, com certeza, a gente vai te procurar sim. Obrigada, Kelly. Até mais. Tá, até uma próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.